E aí, pessoal, vamos resolver uma questão que caiu na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo. Ok? Eu vou ler o enunciado, aqui eu fiz um resumo, mas eu vou ler antes o enunciado e em seguida a gente resolve juntos. Na estação de trabalho de pintura de peças de uma fábrica, a pressão de um tambor de ar comprimido varia com o tempo conforme a expressão P de T igual 50 mais 50 vezes o seno de T menos π sobre 2. Esse T é maior do que zero. Assinale a alternativa em que o instante T corresponda ao valor mínimo da pressão. Segue então as alternativas para você escolher a correta. Olha no nosso resumo aqui, essa função enorme, né? Então a pressão em função do tempo igual a 50 mais 50 vezes o seno de um arco. Esse arco, tá? Ele é T, ou seja, o tempo, menos π sobre 2. Então, dependendo do tempo, você consegue a pressão. Por exemplo, o tempo é 3. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular 3 menos π sobre 2, π é 3,14, né? Divide por 2, faz 3 menos. Obtenha o seno desse arco, ok? Aí multiplica por 50, soma 50, você tem a pressão naquele instante T. Até aí tudo bem? Legal, então compreendida a função. Veja, o que ele pede para você? Ele não quer a pressão, ele quer o valor de T, o valor deste tempo, tá? Quando a pressão vai ter o valor mínimo, então pressão com valor mínimo, então essa pressão, veja, como depende do seno, o seno ele varia, né? Ele vai de menos 1 até 1, não é isso? Ele oscila. Eu fiz aqui uma circunferência para a gente ver o ciclo trigonométrico. Olha o eixo dos senos, é o vertical. Então, à medida que eu tenho arcos, né? O que acontece? Pega um arco qualquer aqui, olha o valor do seno. Está aqui, né? O valor do seno é o valor da ordenada, é esse valor. À medida que você passa, então aqui no caso o arco vai ser o tempo menos π sobre 2, tá vendo? Esse arco vai crescendo, o seno vai chegar até o valor de 1. Depois, à medida que o tempo continua aumentando, o seno aqui vai diminuir, tá certo? E, enfim, vai variar entre 1 e menos 1. Até aí tá tudo bem? Então é isso. Dependendo do valor do seno, você substitui e tem a pressão. Num dado momento, essa pressão vai estar lá embaixo, vai ser a mínima. Então, vamos olhar direito para essa função? Como é que você calcula a pressão? Para calcular a pressão em função do tempo, eu preciso somar 50 ao seguinte resultado, né? Primeiro você faz aqui. Então, somar 50 ao seguinte resultado. 50 vezes, vamos trocar de cor aqui, 50 vezes um certo valor, que é esse seno aí, tá? Muito bem. Então, pensa comigo. Em vez de pensar agora no valor de T para substituir, já pensa no resultado, no seno. Dependendo do valor que eu coloco aqui, como é que eu vou obter a pressão? Não é multiplicando por 50 e depois somando 50? Você concorda comigo que quanto menor esse valor, menor é o resultado? Ou seja, 50 vezes ele mais 50, aqui não tem T aqui fora, só aqui dentro. Então, quando este quadradinho amarelo for o menor possível, perfeito? Eu vou ter a pressão a menor possível, não é? Porque quando o quadradinho amarelo for bem baixinho, bem pequenininho, eu vou multiplicar por 50, um valor bem baixinho, somar com 50, então eu vou ter o menor valor possível. Legal? Quem é esse quadradinho? Esse quadradinho nada mais é do que o seno de um certo arco. E me fala uma coisa, qual é o menor valor que esse quadradinho pode assumir? Tá? Esse quadradinho, o quadradinho que está lá é esse aqui, ó. Tá? Só não escrevi o que está dentro. Qual é o menor valor que o seno de um arco pode assumir? Está aqui embaixo, ó. O menor valor que o seno de um arco pode assumir é menos 1, certo? O seno varia entre 1 e menos 1. E que arco é esse quando o seno é menos 1? Bom, aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, lembrou? 3π sobre 2. Então, quando o arco é 3π sobre 2, eu tenho o seno igual a menos 1, que é o menor possível. Tá legal? Então, gente, o meu arco vai ter que ser 3π sobre 2 para ter o valor mínimo. E quem é o arco? O arco é tudo isso aqui, ó. É T menos o π sobre 2. Então, eu vou dizer que T menos o π sobre 2, tá legal? T
menos o π sobre 2, que é este arco, vai ter que ser igual a 3π sobre 2, e na verdade pode ser ele ou qualquer outro arco côngruo que caia aqui. Vamos trabalhar com 3π sobre 2 e ver se a gente já chega na resposta. Isso igual a 3π sobre 2. Bom, aqui é só isolar o t, né? Aqui é menos, tá? Então você vai ter que t é igual a 3π sobre 2, passa o menos π sobre 2 para lá, mais π sobre 2. Pessoal, duas frações com o mesmo denominador, eu estou somando, mantenho o denominador e somo em cima, portanto 4π. E 4π dividido por 2, né, vai dar 2π. Então, no tempo igual a 2π, o que vai acontecer? Quando o tempo for 2π, 2π menos π sobre 2, você vai ter o resultado 3π sobre 2, o seno desse valor vai ser menos 1, e aí você vai ter a menor pressão possível. Tá legal? Vamos até calcular de farra aqui, mas não precisava. Menos 1 vezes 50 dá menos 50, com mais 50, pressão zero. A menor pressão possível aqui vai ser zero, e você vai assinalar a alternativa D de dado. Ok? Se você gostou da solução, vou pedir para você lembrar de deixar o seu like. Se puder, inscreva-se no canal, tá? E também compartilhe com amigos. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.